Se analisarmos todos os seus emissários, todos aqueles, mesmo fora do ramo ocidental da evolução, nós tivemos tantos, Buda, Krishna e tantos outros que trouxeram mensagens de evolução, mensagens de esclarecimento, mensagens de iluminação, mas em todos eles nós vamos encontrar máculas, em todos eles nós vamos encontrar desvios, em todos eles nós vamos encontrar condutas que não eram exatamente aquilo que ensinavam, porque não estavam preparados para exemplificar aquilo que ensinavam. Então era preciso que o mestre viesse pessoalmente. E se nós lermos com cuidado, sem o fervor religioso, fizermos uma leitura crítica do Evangelho, de todos os ensinamentos de Jesus, nós veremos que ele apenas falava daquilo que ele vivia. Não existe um único ensinamento de Jesus que ele não tenha vivenciado, desde os mais simples até os mais graves. Eu gosto de exemplificar isso quando falo do seu nascimento na manjedoura, né? Uma forma simples, nasceu num ambiente natural, no meio dos animais, sem nenhuma ostentação, sem que aparecesse para ninguém, e morreu na cruz na forma mais ignóbil e perdoando. Porque quando a gente fala para as pessoas assim, você tem que perdoar, meu irmão, dizer perdoar, como é duro perdoar. Eu perdoo, mas eu não esqueço. Então não perdoa. Se bem que procurar esquecer, ou eu esqueço e não perdoo, é difícil, não é? E às vezes coisas simples. E levando em conta que todos nós temos que ser perdoados por alguma coisa ou por muitas coisas, o próprio Jesus, para ensinar, ele disse certa vez, né? Chamaram ele de bom, ele falou: não me chames bom, bom é apenas o Pai que está nos céus. Imagine Jesus dizendo isso. Imagine nós, ainda assim, lá da cruz, ele disse: Pai, perdoa-lhes, eles são pequeninos ainda, eles não sabem o que fazem. Foi a exemplificação máxima do seu nascimento. No percurso do berço, da manjedoura à cruz, ele trouxe todo um manancial de conhecimentos, de informações, de orientações que são importantes para a construção do mundo que nós desejamos, para preenchermos as lacunas, para preenchermos aquele ensinamento do Cântico dos Anjos: paz na terra aos homens de boa vontade. Jesus, ao longo da sua vida, viveu, ensinou, vivenciou toda a conduta para que nós pudéssemos fazer aquilo, para que nós pudéssemos encontrar, para que nós pudéssemos vivenciar a paz, a fraternidade, o amor. Então o Natal, meus irmãos, é muito mais do que uma data. É muito mais do que uma data em que nós damos presentes, caros ou baratos. É muito mais do que uma data que nós bebemos ou comemos em demasia. É muito mais do que uma data em que nós nos confraternizamos com os nossos irmãos, com os nossos vizinhos, com os nossos companheiros. É uma data em que nós devemos meditar, em que nós devemos aproveitar para analisar a nossa conduta, para que nós possamos fazer uma retrospectiva da nossa vida, porque todos nós estamos cansados, muito cansados. A vida está muito difícil, nós não temos segurança, não temos segurança física, não temos segurança no trabalho, não temos segurança econômica, não temos segurança na saúde. Não é assim que todo mundo fala. Ah, meu Deus, como a vida está ruim, como a vida está má. E às vezes nem temos razões para isso.
Na maioria das vezes nós nem mesmo temos motivos para achar assim, porque a vida não está ruim para nós. É que aconteceu lá, nós vemos, a nossa está boa, está muito bem, está melhor do que o ano passado, para a maioria das pessoas. Mas nós temos o hábito de reclamar, nós gostamos de reclamar, nós nunca lembramos de agradecer as coisas boas que acontecem. Nós achamos que coisa boa é obrigação, Deus tem que dar para nós. Agora, quando não está muito bom, como nós reclamamos? Mas será que nós já paramos para pensar qual tem sido a nossa contribuição para o bem-estar? O que é que nós temos feito para o bem-estar da nossa família? E quando eu falo bem-estar, não estou falando do bem-estar material só, não. Que muita gente acha que é suficiente trabalhar, ganhar dinheiro, pôr o pão de cada dia em casa, manter até privilégio, uma boa escola para o filho. Isso é importante, claro, mas às vezes isso é o mínimo necessário. A nossa conduta às vezes não condiz com aquilo que nós desejamos. Como nós estamos nos comportando no nosso trabalho, seja como patrão, seja como empregado? Como nós estamos nos comportando com os nossos vizinhos? O que nós estamos fazendo da nossa vida? Eu gosto sempre de imaginar, agora o mundo vai acabar agora em 2012, né? Já acabaram com o mundo um monte de vezes. Acabaram em 2000, agora é 2012. 2012 vai passar, vão inventar outra data. Mas, puxa vida, mesmo que o mundo não acabe, nós espíritas, eu gosto sempre de enfatizar isso, né? Nós estamos imaginando um mundo melhor. Nós estamos crentes, nós estamos cientes, isso é uma verdade, que a Terra vai se transformar, vai deixar de ser um mundo primitivo para se transformar num mundo de regeneração, que não será lá grande coisa, mas infinitamente melhor do que nós estamos vivendo hoje. E nós ansiamos por isso. Nós desejamos isso. E raramente nós paramos para pensar: e se acontecer? Qual será a minha situação? Será que eu vou ficar nesse mundo ou vou para um outro continuar o meu aprendizado? Quando eu ainda era batista, acho que todo mundo já sabe isso, eu já falei um monte de vezes, né? Eu ouvi uma vez uma palestra de um pastor que marcou bastante. Diz que lá nos Estados Unidos, no sul dos Estados Unidos, onde os crentes são muito fanáticos, o pastor estava falando, iria falar sobre o fim do mundo, a volta de Jesus. A volta de Jesus, segundo relatos bíblicos, será uma coisa esplendorosa: anjos tocando trombetas, trovões, raios, luzes, e Jesus descendo dos céus numa nuvem. Um espetáculo maravilhoso, digno de Hollywood. E o pastor resolveu testar os crentes e colocou no teto da igreja um pessoal lá com bateria, com instrumento de percussão, trombetas. Colocou lá no teto e falou: quando eu der a dica, criou uma senha, vocês vão fazer muito barulho, vão tocar. Tudo bem? Tudo bem, pastor. Então lá em uma certa hora, ele pregando, aí ele parou-se e disse: Jesus está voltando, e começou a tocar lá em cima. Não ficou um na igreja. Vocês já pararam para pensar? Não sei se é verdade, mas realmente corresponde à nossa expectativa. No Natal, nós já paramos para pensar o que nós estamos fazendo em função desse significado do nascimento de Jesus? Porque não é um simples nascimento, como eu disse, é uma incursão de um espírito divino, de um espírito quase Deus no nosso meio, para nos trazer uma mensagem de evolução e de crescimento, com despreendimento enorme, com desapego do seu próprio conforto, do seu próprio bem-estar, se sujeitando às piores condições possíveis, para nos ensinar o amor, para nos ensinar a fraternidade, para nos ensinar o desapego.
Será que nós nos lembramos disso? A maioria das pessoas substituíram Jesus até pelo Papai Noel, né? Eu disse até ontem no Evangelho brincando, isso que foi até motivo de graça, né? Que tem gente que agora só falta vestir Jesus de Papai Noel, porque trocaram Jesus pelo Papai Noel. Todo mundo lembra do Papai Noel, poucos se lembram de Jesus. Mas ainda é tempo. Ainda é tempo de nós, nesse final de ano, não apenas no Natal, mas no final de ano, momentos de reflexão. São momentos importantes. Eu recebi um e-mail esses dias que eu achei muito interessante. Realmente mandam banalidades, né? Mas diz que foi muito inteligente quem criou o ano. Como se fosse criação o ano, né? Mas o ano, enquanto o calendário é criação, mas ele é uma realidade astronômica. Porque cria um momento de reflexão, um momento de recomeço, cria um momento de reinício. Quando nós chegamos lá no fim cansados, exaustos, nós podemos parar e pensar: a partir de amanhã eu tenho uma nova oportunidade. E essa nova oportunidade nós devemos levar não apenas no nosso aspecto material, não apenas naquele regime que nós nos propomos a fazer todo ano e depois não fazemos, ou a melhoria no nosso trabalho, entrar numa faculdade, constituir uma família, harmonizar a família, mas também no sentido de nos elevarmos espiritualmente. Vamos analisar a nossa conduta, vamos ver como nós temos vivido. Quem sou eu? O que eu tenho feito para que o mundo seja melhor? Ou o que eu tenho feito para que ele seja pior? Onde foi que eu errei? No que foi que eu acertei? Todos nós erramos e acertamos. E fazermos o propósito de acertarmos mais e de errarmos menos, para que nós possamos então crescer espiritualmente, para que nós possamos então engrossar com aquelas pessoas que estão realmente voltadas para a construção do bem, para a construção da fraternidade, para que nós possamos engrossar o nosso coro, engrossar a nossa voz, o nosso esforço no sentido de promover a paz, de promover o amor. E quem sabe um dia não muito distante, nós possamos nos incorporar àquele coro de anjos do relato do Evangelho e cantarmos com eles: glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Nós podemos, nós devemos e nós conseguiremos. Que Jesus nos abençoe.